Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Bom dia, professor. Mais uns minutinhos aí, esperado às 8h30 e 8h35 a gente começa, tá ok? Mas qualquer coisa eu tô aqui. A aula hoje é um encerramento e é bem tranquila, assim, sabe? Beleza, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Estão me ouvindo bem? Bom dia, professor. Tudo certo? Tudo certo. Pessoal, é o seguinte. Hoje, você já deve saber, hoje é sexta-feira, então já deve ter tido alguma aula, o pessoal deve ter explicado para vocês. Então, eu esperava que a gente teria mais uma aula e pensava em fazer alguma atividade, alguma coisa diferente, mas não com relação ao conteúdo. O conteúdo já hoje era para ser a última aula mesmo, tá? Na verdade, a gente tem bem pouquinha coisa que falta a gente conversar, né? E para mim está uma situação bem tranquila, apesar de eu ter sido surpreendido com o fato de que na semana que vem a gente não tem aula em função do CIG, tá? Então, independente de ter aula, apresentação no horário do CIJA ou não, a Cristi acabou para ficar tudo igual. Esta é a última semana de aula, então semana que vem vocês têm semana do evento do CIJA para acompanhar as palestras. Na outra semana tem as provas das interativas, onde é necessário o horário de aula para vocês fazerem prova daquelas disciplinas que são feitas apenas no portal. E daí na outra semana, efetivamente, a gente vai ter a nossa prova, tá? A nossa prova, vejam, ela vai ser no dia, semana que vem, dia 5, daí é o outro dia 12, nossa prova vai ser no dia 19, tá? Vai ser exatamente da mesma forma que a primeira prova, então vai estar lá, oficial 2, no primeiro dia de aula, vai ser novamente uma prova objetiva com 10 questões, tá? É bem tranquilo, eu acredito que quem tiver dificuldade de ser aprovado esse semestre, parabéns, né? Porque está tudo bem fácil, assim, a forma de fazer a prova, tudo vai ser bem tranquilo, tá? Então, a gente vai ter esse sistema de avaliação. Hoje é o último dia de aula, necessariamente, né? Apesar de que vocês tenham o meu contato, fiquem completamente livres para conversar comigo, para fazer assim, da forma como que vocês quiserem, tenham liberdade para falar comigo, não só agora, depois, aí, digamos que a disciplina acaba, mas a amizade permanece, tá? A relação professor-aluno, a amizade que fica com a gente, podem contar quando vocês precisarem. Tá ok? Inclusive, dentro da instituição, se tiver alguma dificuldade, estando tudo funcionando normal, vocês vão me encontrar lá no Núcleo de Prática Jurídica, que eu trabalho lá, eu tenho minha sala lá, eu trabalho lá. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Então, foi surpresa, estamos com uma semana a menos aí do que eu imaginava, mas tudo absolutamente sob controle. Outra coisa que a gente tem que falar, avaliações. As avaliações que eu fiz, continuadas, já estão todas lançadas, tá? Teve um saldo de pontos, assim, que o bimestre foi rápido, a gente tinha bastante ponto para ser lançado, eu acabei distribuindo alguns pontos para vocês. Então, todo mundo tem um monte de ponto lá, não se assustem com relação a isso. Eventualmente, né, desse bimestre não tem nenhum, mas tem do bimestre passado. Algumas avaliações que o nome diz lá, acerto de nota. Acerto de nota foram matrículas de alunos que vieram regularizados posteriormente, e como já estava lançada e fechada a nota de todas as atividades anteriores, foi feito um acerto de nota só para poder lançar a nota daquelas avaliações do acadêmico que veio posteriormente. Então, se o seu nome estiver ausente em uma avaliação chamada acerto de nota, não se preocupe, é isso mesmo. Tá? Mas se tiver dúvida, conversa comigo. Então, a avaliação está ok, sabemos quando vai ser a nossa prova, sabemos que hoje é o último dia de aula, daí tem um comentário para fazer com relação ao trabalho. Pessoal, ontem para mim foi um dia meio complicado, faleceu meu avô, né? Então, e como era o último dia de entrega do trabalho, eu não tive tempo hábil de ver todas as apresentações de vocês. Tá? Mas foi isso que aconteceu durante a semana, que esse é uma modalidade de trabalho que eu pedi para todas as minhas disciplinas, tá? E foi bastante interessante. De vocês eu vi, tá? Eu achei que teve pouco trabalho apresentado, na verdade, na turma de vocês teve 13 trabalhos que foram postados. Eu acredito que tem gente que está assistindo a aula e que não fez o trabalho ou não conseguiu fazer. Por conta disso, pessoal, se tiver alguma dificuldade, alguma coisa, não conseguir fazer, podem entrar em contato comigo e eu não fechei o formulário ainda. Então, estou aceitando ainda, vou deixar até segunda-feira, digamos aí, o formulário para quem não fez ainda, se quiser fazer. Porque uma atividade que vale 1.000 pontos, eventualmente, pode ser a diferença entre uma reprovação de vocês ou não.
tá? Eu acredito que ser reprovado agora é uma coisa assim, muito difícil, né? Por conta da modalidade das provas, por conta de uma série de situações. Mas como é 1000 pontos, pessoal, eu vou deixar em aberto. Eu vi rapidamente todas as apresentações, tá? Assim, pelo menos eu comecei o vídeo de cada um de vocês para ver se era vocês mesmos, se não era. Claro que teve alguém que colocou um vídeo de um professor que não era dele, né? Para vocês terem ideia dos outros alunos, assim, chega a ser divertido. Tem aluno que coloca, teve aluno que fez o vídeo na praia, né? Ele falando na frente do mar. Tem aluno que faz vídeo totalmente diferente. Tem aluno que coloca vídeo de professores falando sobre a matéria, que não tem nada a ver, daí zera. Teve um aluno que colocou um vídeo, não sei se era um show, um clipe do Guns N' Roses, né? Então, o pessoal, assim, viaja, né? Também não brigo, por quê? Porque eu fiz o formulário de uma forma que era fechada. Ou você postava as duas coisas, que era o arquivo e o link, ou o formulário não aceitava, né? Então, como não era possível deixar em branco a questão do link, ele tinha que pôr alguma coisa para passar. Então, não brigo com ninguém, não reclamo. Claro que eu não pontuo aqueles que não foram feitos pelos próprios alunos, tá? Tem uma, no caso de vocês, eu acho que eu vi não sei, eu acho que eu não vi nenhum, que teve alunos que só comentaram uma apresentação, e o vídeo eu queria que vocês falassem, eu queria ver a cara de vocês, tá? Então, esses eu dei uma diferencinha na nota, mas não zerei. Eu só zerei aqueles que apresentaram o vídeo que foi feito por outras pessoas, ou seja, que postaram links do YouTube de vídeo que não eram seus. Tranquilo? Mas sem dificuldade, qualquer problema que tenha... Eu não pensei nisso, professor. Como? Como eu não pensei nisso, em colocar um clipe de uma música? Não, quando eu vi o clipe do Meu Gus, vídeo saiu horrível. eu dei o parabéns, eu dei para ele, mas o ponto eu quase que eu dei também, sabe? Mas o povo é muito criativo, né? Teve uma professora de processo civil que eu não conheço, acho que é Renata, uma loira bonitona, assim, sabe? Daí ela falando e o vídeo meio no meio, assim, eu falei, mas você é aluna essa, né? Não lembro dessa cara, né? Daí eu olhei, até que eu descobri que ela posta vários vídeos, né? E ela é uma professora de processo civil, e eu achando que era aluna, tá? Mas o povo é ligeiro. Nossa, se você bobear, você leva a gente na conversa. Aluno, né? Tem uma professora minha que... Qual é uma chefe minha que diz assim: aluno é forminha de fazer diabo, né? Deus deixou eles fazem coisas incríveis. Mas é isso, pessoal. Tá tudo em ordem, tudo tranquilo. Hoje, como último tema, pessoal, vocês já estão... Meus pêsames, professor, pelo seu avô também. Ah, tá, não, mas isso é complicado, mas o avô estava com 92 anos de idade, estava com Parkinson avançado, com Alzheimer avançado, então a gente está... Por um certo lado, a gente entende o que acontece, tá? Mas obrigado. Bom, pessoal, vejam, o nome da nossa disciplina é Pessoas e Bens. Mas eu vou concluir aqui com vocês no último dia de aula dizer, não está errado. Por quê? Porque pessoas e bens é uma coisa muito elementar, né? Bens é uma coisa assim, muito simples, porque não merecia estar colocado no nome da disciplina Pessoas e Bens, porque pessoas a gente tem diversas situações. Principalmente por quê? Porque pessoas, sejam elas naturais ou jurídicas, né, elas vão ser titulares de direitos. Isso muda muito. Então, tem muito conceito, muita teoria, muita classificação, muita coisa que é relevante. E a gente passa, de fato, muito tempo falando, né, desde a Constituição, classificação, objetivo, capacidade, personalidade, capacidade de fato, capacidade de direito. Então, a gente apenas passa o semestre falando sobre pessoas, tá? E na última aula eu vim aqui falar de bens. Poderia pegar mais tempo? Poderia, mas bens, pessoal, é o que está no outro lado da relação. Então, bens é o objeto de alguma coisa, tá? Então, ele não é sujeito de direito, ele vai ser objeto de alguma coisa. E ponto. Então, bens, o máximo que a gente vai fazer é o quê? Dar a definição de bens e falar que bens pode ser de diversas formas. Lembra que eu sempre falo no começo de cada aula que a gente pega o Instituto do Direito e classifica,
tá? Os bens, para a gente ver, os bens não classificam o Instituto para ter a visão sobre aquele elemento, sobre vários aspectos diferenciados, é a única coisa que nós podemos fazer com relação a bens. Então, eu vou dizer para vocês assim, que existe coisa e existe bem. Coisa é um gênero e bem é uma espécie que está dentro disso, tá? Coisa é qualquer elemento, qualquer matéria, qualquer objeto é uma coisa. E bem é aquele objeto que é suscetível da proteção humana. Bem é aquele objeto que o homem tem interesse, tá? Aquilo que não tem interesse, aquilo que tem abundância, não é um bem. Tá? Então, bem é aquilo que é suscetível da apropriação humana, aquilo que desperta o interesse da pessoa humana. Daí, eu saio que coisa é um gênero do qual tem um monte de coisa dentro, tem um monte de objetos dentro. E aqueles objetos do qual o homem se interessa, nós vamos chamar de bens. Basicamente, eu tenho que dar este conceito. Segunda coisa que eu tenho que dizer para vocês, como tem um monte de tipo de objeto, um monte de tipo de coisas, a gente só faz uma classificação. Ponto. Não tem teoria, não tem nada de tão especial com relação a bens. Você só tem que ter na cabeça que bem é aquilo que é suscetível da apropriação humana, aquilo que é objeto do interesse humano. Se existe interesse humano naquilo, aquilo é um bem. Se não existe, se está em abundância, se ninguém dá bola para aquilo, aquilo é uma coisa. Tranquilo? Basicamente, o que eu preciso falar para vocês hoje é isso. Tá? Daí vejam lá, ó, a gente vai ter todas essas divisões colocadas, né? Não tem nada de tão específico, vou falar, vai dizer aqui que bens, a relação das pessoas e dos bens, que as pessoas são os sujeitos de direito e que os bens são os objetos de direito. Essa relação jurídica entre a pessoa e o objeto é objeto de estudo do direito, tá? Mas nada de diferente daquilo que a gente já falou, né? Eu vou dizer assim, coisas que podem ser objeto dessas relações humanas, que a gente vai passar muito tempo estudando. Então, vocês vão ter uma disciplina que vai falar só sobre coisas, que é a relação da pessoa com uma coisa. As relações humanas, que nós vamos falar do direito das obrigações, é outro ramo do direito, né? Atributos da personalidade e tal, isso com coisas que nós já estudamos, falando da pessoa, e determinados bens, determinadas coisas que são objetos de várias partes do curso. Então, nós estudamos a pessoa que é o titular do direito, que é o fundamental. E eu digo que bem é aquilo que pode ser suscetível da apreciação humana, que a pessoa tem interesse sobre ele. Ponto. Tá? Daí o conceito de bem vem desde do ponto de vista filosófico ao ponto de vista jurídico e coincide exatamente com aquilo que eu estou falando para vocês. Então, bem, no sentido filosófico, é tudo aquilo que satisfaz uma necessidade humana. Juridicamente falando, o conceito de coisas corresponde ao de bens e assim por diante. Tá? Então, é a mesma coisa que eu já falei para vocês. O que é coisa? Um gênero. O que é bem? É uma classificação dentro do gênero coisa, ou seja, uma espécie. Que espécie é essa? São aqueles objetos que a pessoa tem interesse, tá? Que satisfaz uma necessidade humana, satisfaz o interesse humano. Daí a gente começa a dividir, tá? Daí a gente começa a classificar esses bens. Não necessariamente só existem bens corpóreos, tá? Bens físicos. Existem bens incorpóreos também. Então, assim como eu preciso de água, eu preciso de bebida, eu preciso de diversas coisas, preciso de bens, preciso de um carro, preciso de uma casa, eu também tenho, por exemplo, interesse em um direito autoral, que vai me trazer rendimento, tá? Eu vou criar um software, né, que daí eu transformo em um APK para celular, e daí o povo vende, isso gera dinheiro, isso é suscetível de interesse humano, então isso também é um bem. Que tipo de bem? Um bem incorpóreo, um bem abstrato, tá? Existe isso? Existe, mas o que é bem? É aquilo que é suscetível do interesse humano. Tá? Qualquer coisa que desperte o interesse humano, nós falamos que é um bem. Tá? O que é patrimônio, pessoal? É o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que determinada pessoa tem. Então, isso é o patrimônio. Tá? Beleza? Para mim falar em patrimônio, compõe o patrimônio aquilo que tem valor financeiro.
tem coisa que é bem, é suscetível do interesse humano, mas que não tem valor financeiro. Eu vou dizer que compõe o patrimônio da pessoa o valor financeiro, ok? E assim por diante. Até que nós chegamos em classificações. Daí vocês vão ver que tudo que nós temos para falar com relação a bens são classificações. Daí nós temos várias divisõezinhas que, eventualmente, nós mesmos já falamos com relação a elas. Então, vou classificar bem, primeiro, bens considerados em si mesmo, levando suas características próprias. Vou ter imóveis. Imóvel é aquele que não sai do lugar, aquele que está sempre lá. Normalmente, nós pensamos em propriedades, residências, edificações, áreas de terra, tá? São imóveis. Móveis, aquilo que pode ser levado de um lugar para outro. Um carro, um móvel, uma televisão, um equipamento, tá? Então, basicamente, dessas duas coisas. Fungíveis e consumíveis. São a mesma coisa? Não são a mesma coisa, tá? Mas a gente tem que ter uma ideia. Pessoal, o que é um bem fungível? Um bem fungível é um bem que pode ser trocado por outro. Por exemplo, um livro. Um livro pode ser trocado por outro livro exatamente igual àquele, do mesmo autor, mesma edição. O exemplo mais comum de bem fungível, pessoal, é dinheiro em espécie. O sujeito me deve R$100. Não importa como que ele vai me dar os R$100. Importa a importância. Não interessa se vai ser a mesma notinha do peixe que eu entreguei para ele ou se vai ser 10 notas de R$10. Não interessa. É um bem fungível. O que interessa é o volume, a quantidade. Tá? Então, isso são bens fungíveis, bens que podem ser trocados. Bem infungível é aquele bem que não pode ser trocado, que ele tem uma característica única, tá? E que não tem a mesma função se for trocado por outro igual. Por exemplo, né, eu dei o exemplo do livro. Um livro simples é um bem fungível. A partir do momento que eu vou, no dia do lançamento desse livro, converso com o autor, e o autor faz um autógrafo nesse livro e dedica para mim, esse livro transforma-se de um bem fungível para um bem infungível. Porque nenhum outro livro no mundo eu vou ter recebido do autor e vai ter uma dedicatória para mim. Então, ele não pode ser alterado. Então, aqueles bens que podem ser trocados por outros de igual característica, nós chamamos de bens fungíveis. Bens infungíveis são aqueles que são únicos. Aquele negócio que eu ganhei da minha mãe é único. Não existe outro igual, tá? Então, bem fungível e bem infungível. Fungível pode ser trocado por outro. Bem infungível não pode ser trocado por outro. Tem que ser aquele, tá? Bens consumíveis são aqueles bens que, com o uso, vão deixando de existir. Então, o alimento é um bem consumível, tá? Então, bem fungível e bem consumível são coisas distintas, tá? Consumível é aquele que, à medida que vai usando, ele vai se desgastando, vai deixando de existir, vai suprindo minha necessidade. Não consumível é aquele bem durável, tá? Então, são duas coisas que a gente tem que levar em consideração. O termo fungível, pessoal, é muito utilizado dentro do direito. Não sei se já falaram esse termo para vocês, mas então eu digo, bem fungível. Nós vamos dizer que existem ações fungíveis que podem ser trocadas um não pelo outro. Dentro do processo civil existe o princípio da fungibilidade, tá? Então, fungibilidade é quando pode ser trocado por outro semelhante, ok? Muito atenção com relação a isso. Bem divisível é aquele bem que eu posso dividir ele e ele permanece com as mesmas características. Um imóvel, né? Uma fazenda, posso dividir um pedaço dela? Posso, beleza? Tenho 2 fazendas, ou tenho 2 sítios, sem problema. Agora, tem coisa que eu não posso. Um carro, consigo dividir um carro? Não consigo dividir um carro e manter o carro com as mesmas características, né? Vai ser meio carro e não vai mais funcionar para aquele fim que ele se destina. Então, bem divisível é aquele bem que pode ser cortado, que pode ser cindido, que pode ser totalmente dividido um do outro e ele permanece com as mesmas características. Tá? Isso é um bem divisível. Bem indivisível é aquele bem que, se eu cortar, ele deixa de funcionar como uma coisa. Tá? Imagine o carro. Se eu cortar o carro não funciona mais. Então, ele é um bem indivisível. Uma cadeira é um bem indivisível. Ok? Pensando no bem propriamente dito. Bem singular e bem coletivo. Aí é simples a ideia de coletivo do português mesmo. Eu posso falar um boi, ou posso falar
uma manada, uma boiada, né? Um coletivo de bois, tanto faz. O bem singular é quando eu estou tratando do bem propriamente dito. O bem coletivo é quando eu trato de vários bens de uma vez só. Às vezes eu vou fazer um negócio, pessoal, imagine que eu vou comprar um restaurante. Tá? Quando eu falo um restaurante, eu não vou fazer no restaurante um contrato e dizer cada cadeira. Eu vou dizer, tem mais ou menos 100 cadeiras. Então, aí eu estou tratando bem coletivo. Estou tratando a cadeira com uma coletividade. É isso que a gente está falando. Então, não existe muita preocupação com relação a esse conceito. Conceito de bem divisível é aquele bem que pode ser dividido guardando as mesmas características. Eu dividir aquilo, ele permanece igual. Então, soja. Dividir um saco de soja em 2, ainda é soja igualzinho nos 2 sacos. Eu tenho um outro objeto, por exemplo, eu tenho qualquer coisa, tem uma panela. Tem como dividir a panela? Não tem como dividir a panela, ela não vai funcionar. Beleza? Então, conceitos elementares que a gente precisa ter com relação ao bem. Mas isso não é nem conceito de direito, isso é praticamente conceito de língua portuguesa. Bens reciprocamente considerados. Quando eu levo em consideração um bem ao outro. Então, o que a gente falou na primeira parte da classificação era falando dos bens em si. Tá? Agora nós vamos falar dos bens relacionados com outros bens. Bens principais são aqueles que vivem sozinhos, tá? E bem acessório, aquele que deriva de um outro bem. Então, eu falo de uma árvore, tá? Eu falo de uma plantação. Eu estou falando daquele bem isolado. Agora, quando eu falo de café, eu posso pensar nas árvores e eu posso pensar no fruto do café. Tá? Então, bem reciprocamente considerado é isso, é saber o que é principal e o que é acessório, o que vem em decorrência daquilo. Eu penso numa casa, beleza. Para guarnecer a casa, eu tenho várias coisas dentro, eu tenho móveis, tá? Eu tenho outras coisas. Então, esses são acessórios de um bem principal, que é a casa. Ok? Então, sempre vai existir essa relação principal e acessório, principalmente porque lá na frente alguém vai dizer para vocês que o acessório segue o principal. Tranquilo? Essa é uma regra geral que a gente tem, mas para saber essa regra geral eu tenho que ter uma ideia do que é principal e do que é acessório, o que é uma coisa absolutamente simples e que a gente já convive com ela. Tá? Quanto à titularidade do domínio, bem público e bem particular, não precisa entrar no mérito, não é bem público aquilo que pertence à sociedade de um modo geral, né, de uso comum do povo e tal, e os bens particulares, que são aqueles que pertencem a determinadas pessoas, que são responsáveis por determinada pessoa. Tá? Tranquilo? Mais, pessoal. Só mencionando isso, e à medida que vocês forem tratando da relação dos direitos com cada tipo de bem, algum esclarecimento a mais que for necessário vai sendo feito, mas é só classificação de língua portuguesa, nós não vamos além, não tem teoria para ser tratado com relação a isso. Bens móveis, pessoal, quando eu falo em bem móvel, é aquele que pode ser transportado, levado de um lugar para outro. Eu posso pegar bens móveis especificamente e classificar em algumas coisas. Primeira, com relação à sua natureza. Com relação à natureza, eu vou dizer que existem os móveis propriamente dito, que são aqueles que podem ser pegos em um lugar e deixados em outro, e vou dizer que existem os semoventes, que são semoventes, aqueles que se movimentam sozinhos. Ou seja, um boi é um semovente. Tranquilo? Isso faz muita diferença? Não, é só para você ter o conceito. O boi é considerado um bem móvel, tá? Para efeitos jurídicos. Móveis para efeitos legais, outras coisas assim, que não necessariamente são móveis, mas que a lei considera móveis. Energia, tá? Energia elétrica é um bem móvel? Puxa vida, é um bem incorpóreo, é um bem diferente, é uma coisa, não sei como é que eu vou classificar energia no aspecto físico, mas no aspecto jurídico eu considero a energia como um bem móvel. Tá. O que mais? Direitos reais, tá? Direitos sobre objetos, qualquer direito que eu tenho, né? Lembra dos bens incorpóreos? Direito autoral, inventei o negócio, tem o direito de receber quando os caras usam, tá? Esse direito autoral faz parte do meu patrimônio, porque tem valor financeiro. Eu considero isso um bem móvel. Tranquilo? Direitos pessoais com relação ao patrimônio, ação, tudo que eu tenho direito de cobrar, de exigir, também considero bem móvel. E móvel por antecipação é aquilo que eu recebo antes, aquilo que eu vou cobrar antes de existir, necessariamente, são os sinais, são coisas assim, ok? Então,
Bem objetivo, bem simples. O que mais? Quanto à divisibilidade, já falamos, bens divisíveis, tá? Aqueles que podem ser divididos, que podem ser fracionados e guardam a sua mesma característica, né? O exemplo um saco de feijão, posso dividir em 2 saquinhos menores? Posso. Permanece sendo feijão da mesma forma, com as mesmas características. Daí, indivisível é aquele que não mantém as mesmas características. E eu vou dizer que a indivisibilidade ela pode vir de uma questão da natureza física. Se eu cortar não vai funcionar mais. Um carro, se eu dividir no meio, não funciona mais. Tá? E tem aqueles que, por conta da lei, não são divisíveis. Por exemplo, nós temos uma medida que é chamada do módulo rural. O que é o módulo rural? Em cada região do país, as autoridades, digamos, o INCRA, né, vai dizer assim, olha, em tal lugar, o tamanho menor de terra que uma família precisa para viver é X. De modo que o módulo rural aqui no Paraná é uma área pequenininha e o módulo rural lá no Mato Grosso é uma área enorme. Porque o sujeito precisa de mais terra lá para conseguir sobreviver do que ele precisa para sobreviver aqui. Isso leva em consideração a realidade econômica local, capacidade, solo, uma série de coisas, assim, características físicas, sociais, financeiras de cada região. Então, eu vou dizer que o tamanho do módulo rural muda em cada lugar. E nós temos uma lei que diz assim, a terra não pode ser fracionada a menos que o módulo rural. Por quê? Porque senão não dá para uma família sobreviver com relação àquilo. Então, isso é uma determinação legal dizendo que a terra é indivisível a menos daquilo. Então, eu não posso ter uma área de terra menor do que aquela que é o módulo rural determinado pelo INCRA em cada região. Porque se dividir vai deixar de ser terra, vai deixar de ser nosso? Não vai. Mas a lei diz que não pode ser diminuído daquele tamanho X. Tudo bem? Então, isso é uma determinação legal. Pela vontade das partes. Às vezes as partes querem dizer assim, olha, isso aqui não pode ser dividido, e convencionam dessa forma, e isso vai ter que ser respeitado. Imagine um testamento onde fica mencionada essa obrigatoriedade de não divisão de determinado bem, de determinado imóvel, as pessoas vão ter que respeitar isso. Tudo bem? Quanto à individualidade. Aí a gente já, não sei se eu falei, mas vamos pensar assim, bem singular. Imagine que eu estou pensando em boi, é um bem singular. Estou pensando em uma manada de boi, um bem composto. É tão elementar isso? Sim, é elementar, é isso. Daí, nós vamos pensar em coletivos. Nós temos universalidades. Tem universalidade de fato e universalidade de direito. Então, universalidade de fato é aquilo que de fato compõe um grupo de coisas. Imagine, eu vou comprar uma padaria. Eu estou comprando uma universalidade de bens, tá? Por quê? Universalidade de fato, porque a padaria tem o ponto comercial, tem os balcões, tem o maquinário que faz, tem o nome, o direito de usar um nome que está reconhecido na sociedade. Então, eu não estou comprando um bem específico, eu estou comprando um conjunto, um monte de coisa. E não é questão de composto, porque não são vários bens iguais, são vários bens diferentes. Então, eu estou comprando uma universalidade de fato, produtos que estão juntos, coisas que estão juntas para desenvolver determinado atividade. Então, universalidade de fato. O que nós vamos dizer que uma universalidade de direito? É aquilo quando vem de direito, por exemplo, a herança. A herança é um conjunto de bens e direitos deixados para uma pessoa que morre, para seus herdeiros. Isso é uma questão não de direito, é uma questão não de fato, desculpe, não é uma questão de direito, porque o direito vem com relação a todos aquilo que a pessoa tinha, ok? Então, isso, universalidade de direito. Também é um conjunto de bens que formam o patrimônio de alguém. Por final, pessoal, a gente vai falar com relação ao fruto. Então, nós vamos ter coisas que são frutos, derivam de outras, né? Derivam de uma coisa principal. Então, eu vou ter fruto, posso classificar fruto com relação à origem. O fruto natural é o quê? É a maçã, tá? É o milho, fruto natural. Fruto industrializado é aquilo que eu junto duas coisas para criar uma nova, é o processo de industrialização, tá? Eu coloco madeira e daí saio com uma escrivania. O que é uma escrivania? É um produto industrializado, tá? Então, é o fruto da indústria. O que é o fruto civil, pessoal? O fruto civil é aquele que
dá em decorrência do direito. Eu posso pegar para vocês. Um fruto civil é o juro em decorrência do capital. O que mais? Fruto civil é o aluguel, que é fruto do uso de um imóvel. Tá? Então, isso é fruto civil. Tá? A lei determina que não é uma espécie nova, uma coisa diferente, ele é um fruto civil. Com relação ao seu estado, já é questão de física, né, pessoal? Então, eu vou dizer, tem fruto pendente, aquele que está lá ainda, que não foi tirado. Fruto percebido ou colhido, aquele que foi lá e foi tirado. Estantes, aqueles que estão prontos para serem, né? Percipiendos, aqueles que foram recebidos, retirados, colhidos, né? E consumidos, aqueles que foram retirados e que já foram usados. Tudo bem? Basicamente, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês com relação a frutos é apenas essa classificação, tá? Não precisa se preocupar com nada que vá muito além disso, nem mesmo vocês vão encontrar. O que é importante saber é que bem é uma espécie de coisa. Coisa é um gênero. O que é coisa? Qualquer objeto é uma coisa. Para o direito, eu vou considerar bem aquilo que é suscetível da proteção humana, aquilo que desperta o interesse humano, seja corpóreo ou incorpóreo, ok? Daí, as classificações é apenas para vocês terem uma noção de como que isso vai sendo mencionado, em contratos, em ajustes, em negociações, tá? Em ações diversas, nós vamos ter relações mencionando isso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma coisa? Ficou? Se não tiver nada, pessoal, efetivamente o nosso conteúdo está terminado, tá? Estou totalmente à disposição de vocês, entrem em contato como quiserem, mas a gente com certeza se encontra no próximo semestre falando de alguma coisa nova. Tudo bem? Tudo bem, professor. Beleza, então, professor, obrigado. Então é isso, estão dispensados, fiquem à vontade de conversar comigo, falar comigo sempre que quiser, sempre que tiver alguma dúvida, é um prazer ajudar, tudo bem? Tomara que o próximo semestre seja presencial, beleza? Tomara, Beleza, professor, obrigado. Por nada. Obrigado e meus pêsames, professor. Não, obrigado. Tchau, professor. Bom final de semana. Bom final Tchau, de semana. tchau. Tudo de bom.